Meu nome é Natália Barbosa, eu tenho 21 anos hoje. Eu entrei nesse colégio aqui em 2011, no segundo ano do ensino fundamental, quando eu tinha 7 anos. E eu saí em 2021, no meu terceiro ano do ensino médio, com 17 anos. Então já foi um bom tempinho aí e hoje eu voltei aqui para visitar essa casa novamente. Antes eu estudava num colégio de bairro, assim mesmo, pertinho da minha casa. E a minha mãe comentou que ela sempre teve vontade de me colocar num colégio católico. E foi por essa vontade dela que daí ela escolheu aqui o Colégio Auxiliadora, em que eu estudei pelo resto da vida escolar toda. Por causa da religião da família mesmo, e porque a minha madrinha, ela sempre trabalhou aqui, os filhos dela estudaram aqui, e ela sempre comentou, teve sempre boas perspectivas dessa escola, e por isso que minha mãe sempre teve essa vontade e me colocou aqui. Lembro de várias ocasiões assim lá naquela entrada dos pequenos, eu entrando lá, minha mãe me deixava lá sempre e me buscava às 5, né, que eu estudava à tarde. Eu passei a estudar de manhã no 6º ano e, vixe, eu tenho diversas memórias de lá, até desde cantar um hino nacional, que vira e mexe eu chorava por causa do hino nacional, eu tinha essa besteira de criança, até brincar, fazer educação física na quadra lá de baixo. Então, assim, tenho vários, centenas de momentos assim que eu lembro, desde criança que eu estudei aqui. De eventos assim que eu lembro bastante, na Semana Santa sempre tinha teatros pra gente assistir, tinha missas também na capela. Lembro muito das festas juninas que tinham, que a gente saía para ensaiar, né, semanas antes. Eu gostava bastante, perdi a aula, era uma coisa bem bacana, adorava. Tem uma felicidade imensa de ter feito parte e uma gratidão por eu ter tido a oportunidade de viver diversas fases da minha vida aqui, desde criança, adolescente, jovem. Então, por eu ter tido essa oportunidade de estar aqui durante essas fases da minha vida. Então, é gratidão e felicidade mesmo. Com certeza, eu considero uma segunda casa, sempre considerei, e isso não mudou até hoje. Então, com certeza, os fatores de acolhimento, que é um dos fatores principais que eu senti aqui dentro desse colégio. Então, acolhimento, muita atenção que eu tive de diversos colaboradores aqui, professores, amigos, e o fato de que não importa se você estivesse num dia ruim, aqui, quando você chegava, você encontrava um certo conforto, nem que seja numa palavra amiga das irmãs também, que muito fizeram diferença na vida da gente, como também de você esquecer dos problemas com risadas, assim, com os amigos e tudo mais. Então, com certeza, tudo gira em torno do acolhimento que eu senti aqui. Com certeza, a parte que eu mais me sentia feliz era quando tinha os passeios para a Chácara Laura Vicunha. Eu amava, adorava quando tinha os passeios para lá. Desde quando chegavam na sala para anunciar que ia ter o passeio, eu já ficava numa euforia gigante até chegar no dia, eu ficava muito ansiosa. E o momento mais legal que eu achava bacana era nos intervalos que a gente ficava na sala ouvindo música na caixinha do som da sala. Eu era DJ disso, eu sempre comandava o som, nossa, era muito bacana, só que os coordenadores queriam matar a gente por causa disso, mas era um momento muito especial. Bom, hoje eu trouxe algumas coisas que eu guardei de memória desse colégio. Tem várias coisas. Eu tenho praticamente todos os uniformes, faltou só um, que foi justamente do ano que eu entrei. Acho que eu fiquei no 2º, no 3º, 4º ano com o mesmo uniforme, eu não tenho desse. Esse daqui foi do 8º ano, tá até assinado, tá bem velho esse. Tá assinado pelos meus amigos. Esse daqui foi do 8º ano. Esse aqui foi do 9º ano. Esse uniforme do 9º ano. Esse aqui, muito especial, do ensino médio. Esse aqui eu assinei no penúltimo dia de aula. Todo o pessoal aqui. Camiseta que eles fizeram pra gente fazer o passe e o vestibular. Aí sou salesiano, sou auxiliadora. E o passe e o vestibular da UFMS de 2021. A gente foi usando essa blusa. Esse daqui foi dos Jogos Interestelares que teve. Aí cada time era de um super-herói, eu fiquei no Homem-Aranha, que ficou, por incrível, em último lugar. E esse daqui, nossa, essa blusa aqui eu uso até hoje. É a do meu 9º ano. Foi em 2018, a blusa que a gente fez da nossa turma. 2018, com o nosso número da chamada, o meu era 17. Eu sempre fui o número 17 da chamada, incrível. Então essa blusa aqui eu uso até hoje. Eu trouxe várias coisas que eu tenho. Isso daqui, nossa, tem uma memória afetiva incrível. Isso aqui eram os livros que a gente escrevia durante o ano. Foi no 2º, 3º e 4º ano do ensino fundamental.
Então todos era nós mesmos que escrevíamos, a gente ia para a sala de informática lá em cima e a gente passava o ano todo escrevendo esses livros. Foi feito em outubro de 2011, foi no ano que eu entrei, foi o meu primeiro. E aqui está escrito: História de Natália Barbosa. Dedico este livro aos meus pais, amigos e professores com carinho pelo apoio e incentivo. Com amor, Natália. Dia 28 de novembro de 2011. Vim pra cá e fiquei, então eu não tenho como comparar com outro local. E não me arrependo, nunca quis sair. Sempre quando tinha troca de matrícula assim de ano, eu já ficava apreensiva, né? Vai que não dá certo, que eu não vou pra lá. Eu falava, mãe, eu quero continuar lá na Auxiliadora. Então assim, foi ótimo. Essa daqui foi a professora Sônia, minha primeira professora do colégio. Nossa, eu lembro muito dela. Eu não tô nessa foto porque nesse dia choveu muito e eu tava doente. Daí eu não pude ir, mas eu sempre guardei essa foto por ter sido da minha primeira turma. Essa outra foto é de 2016, a turma do 7º ano. Nessa eu tô. Minha professora de História, Rosa Maria. Aqui teve uma época que o colégio fazia a Estrela Dourada, né, na entrega de boletim. Inclusive eu tenho um boletim, eu guardei até um boletim super antigo, de memória mesmo. E aqui são as estrelas douradas que eu cheguei a ganhar. Esse aqui foi em 2016, dos trimestres, né? 2016 também, 2017. Então tem várias. Eu guardo sempre. É uma lembrança que fica, né? Nos últimos anos, com certeza foi o Vitão, que é o coordenador Vitor, a gente carinhosamente chama ele de Vitão, sempre chamou. E ele foi uma pessoa, assim, excepcional, porque ele foi meu professor de matemática antes dele se tornar coordenador. E ele foi um diferencial, porque eu sempre tive muita dificuldade em exatas. E, assim, sempre era a disciplina que eu penava muito. E quando ele se tornou meu professor, as coisas mudaram totalmente pela forma com que ele explica. Se você perguntar a mesma coisa para ele, ele vai te explicar 70 vezes, quantas vezes for preciso, muda a forma. Então ele sempre teve essa paciência comigo. E acima da relação aluno-professor, ele se tornou um grande amigo meu, porque nessa última fase do terceirão, em que a gente junta a ansiedade de vestibular, de se vai passar na faculdade, que faculdade que eu quero fazer, que era uma questão que eu tinha, ele se tornou um amigo porque muitas vezes eu estava mal e eu fui na sala dele conversar, sempre me ouviu, nunca foi aquela tipo de conversa de pressão, você tem que decidir, você tem que passar, nunca foi assim. Mas o Vitão com certeza me marcou de forma especial aqui. Nossa, surpresas? Ah, quem mais seria, né? O maior. Que apareceu. Sumida aí. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Quanto tempo, hein? Você tá doido? Quase formando e agora que aparece. Agora que aparece. Não, e eu passo aqui todo dia na frente. Eu comentei que antes de ser coordenador, foi meu professor de matemática, né? E que eu sempre tive, e até hoje eu tenho dificuldade com exatas. Cara, eu tenho umas disciplinas de cálculo que eu queria, nossa, como que o Vitão podia estar aqui, né, pra me explicar de uma forma diferente. Então, você sempre teve muita paciência comigo. Nossa, eu sentava lá na mesa dele e ficava enchendo o saco, mas eu não tô entendendo. E ele sempre mudando a forma, né, de me explicar. Então, essa relação aluno-professor que eu sempre tive me ajudou muito na parte de exatas. E também como amigo, que eu falei no final do terceirão, que eu tava tendo N questões, né, de ansiedade, assim, com o vestibular, que área que eu ia seguir, se eu ia conseguir passar na federal. E eu cheguei e sentei lá na sua sala, a gente ficou conversando por horas. Então isso me marcou demais e foi essa relação de amigo que a gente criou, principalmente, que eu tava comentando. Um grande amigo, até hoje. Nossa, fico feliz. Obrigada, Vitão. E fico feliz mesmo. Eu não tenho nem palavras para falar o tempo todo, mas você sabe o carinho. Sei, nossa. Sabe a minha felicidade pela Sim. aprovação, que essa aí, nossa. sem comentar, a gente festejou bastante. Mas eu acho que o principal é o sentimento de dever bem feito. Sim, dever cumprido, com certeza. Tem muito lembrança das irmãs, que eu comentei, assim, de passar por elas no corredor, dar bom dia, perguntar se tá tudo bem. E a imagem que eu tenho delas é o sorriso no rosto. Isso é uma coisa que me marcou bastante, sempre um carinho que vem delas, sabe? Nossa, mudou muito a minha visão, assim. Tanto que constrói e transforma, até hoje. Porque ser uma aluna salesiana mostra que eu fui muito mais do que uma aluna de uma escola normal. Então, assim, CRE e Maria Auxiliadora,
como ser filha dela e ter um ambiente na escola em que eles estimulam isso. Então, muito mais do que você chegar aqui para ter aula, é você chegar e ir para a capela, ter um momento de oração lá. Então, assim, são pequenos diferenciais que existem que no final fazem muita diferença. A gente acha que é uma coisa besta, mas é algo que marca muito e impacta muito na vida, assim, no dia a dia nosso mesmo, em questão da fé que a gente tem. Nossa, a gratidão, a felicidade que eu citei, um carinho imenso por todos os momentos e principalmente a saudade que fica, muita saudade, assim, de você chegar e olhar para as coisas assim e você se ver naqueles momentos que você viveu. Então, é uma memória muito viva dentro de mim, com certeza eu descreveria assim, uma lembrança viva e é simplesmente essa saudade, porque aqui é muito mais do que só uma escola, em que você está aqui só para você passar de ano. E por mais que a pessoa entre aqui só torcendo pelo terceirão, para terminar o terceirão, para sair daqui logo, ou simplesmente para dar a hora de ir embora no dia a dia, assim, por mais que ela entre assim, ela vai sair diferente. A partir do momento que você começa a conviver aqui praticamente o dia inteiro, muda a sua forma. Porque é simplesmente esse sentimento de acolhimento que eu sempre tive aqui. Como eu passei 11 anos da minha vida, eu comemorei vários aniversários desse colégio, só que agora são 100 anos, então isso é muita coisa. E por mais que eu tenha saído daqui, o Auxiliadora nunca saiu de mim, a verdade é essa. Tanto é que indo para a faculdade eu passo aqui todo dia, que é meu caminho, e eu sempre passo olhando, assim, relembrando, e ver que está fazendo 100 anos hoje é assim, é surreal. Então que essa escola continue sendo o que é, nunca mude, e que venham mais anos, anos e anos, e que as memórias que aqui foram construídas nunca vão ser passadas atemporalmente, então eu sempre vou relembrar. Até quando eu tiver meus 60 anos, eu vou ter com certeza uma lembrança viva igualzinha eu tenho hoje. Então são só 100 anos de muito.